Olá, Gi, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um Propode! Oi, gente! Hoje nós estamos com uma convidada super especial, uma mega advogada, uma mulher poderosíssima. E não esqueçam, gente, curtam, compartilhem, seguem o Propode no YouTube, no Insta, no Face. Bora empoderar essa mulherada! É isso. Já teve a sensação de vencer na vida, Gisele? Ah, já algumas vezes, né? Depende do que é vencer na vida. Hoje eu tô com essa sensação. Nós chegamos muito longe. Muito. Nós temos uma mulher empoderada na mesa. Prazer enorme receber doutora Maíra Recchia. Ai, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação. Estou super honrada de estar aqui com vocês. É uma alegria mesmo ver duas mulheres como vocês liderando esse programa que é fundamental, não só para o conhecimento, mas para a própria democracia brasileira. Então, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. E a alegria toda nossa. Nós estamos muito felizes de tê-la aqui. Muito obrigada pelo espaço na agenda. E eu tenho certeza que vai ser Sucesso! Uma conversa deliciosa, é isso. Bom, só para explicar, posso chamar de doutora Maíra? Como Pode você chamar de prefere? Maíra, fica super à vontade. Ok. Então, aqui é um podcast de professoras. O que a gente tem? Quando a gente pensou no projeto, a gente não queria fugir muito da sala de aula. Então, são duas perguntinhas clichês no começo e no final. E ao desenrolar da conversa, as pessoas vão poder conhecer um pouquinho mais a doutora Maíra. Podemos seguir nessa linha? Claro, vamos nessa. Então, vai lá, Gisele, é com você. Então, bora lá. Maíra, conte pra gente como era a menina Maíra na escola, o que ela sonhava. Ela sonhava chegar a ser essa mulher linda, empoderada, inteligente que nós conhecemos hoje? Antes, eu queria que você contasse pra gente da escola. Quem era a Maíra na escola? Bom, a Maíra na escola sempre foi uma menina muito sonhadora, assim, de tentar, talvez até por influência dos meus pais, que sempre foram pessoas muito, e são ainda pessoas muito humanas. Eu falo que eu tive a sorte de ser criada por uma mãe feminista e um pai adepto, né, da causa, quando a gente, malemar, tinha essa noção do que era o feminismo, pelo menos em Itapira, também numa cidade do interior do estado de São Paulo, super conservadora. Então, eu e as minhas irmãs, a gente cresceu com essa ideia, principalmente da igualdade. E isso era uma realidade, uma ideologia, né, uma realidade do que meus pais passavam para nós. E na escola eu tinha muito isso de sonhar com um mundo igual. A minha mãe disse, e minhas professoras também, que eu era tão sonhadora que às vezes em algumas matérias eu estava voando na sala de aula, sabe? Mas eu sempre fui uma aluna extremamente dedicada. Eu encontro com os meus professores até hoje, e eu falo isso porque é uma alegria para mim. E até hoje eu faço questão, assim, seja o seu Carlos Selegato, meu professor de geografia, a dona Zuma, minha professora de literatura, a Momaia, minha professora de biologia, o Favila, meu professor de matemática, aonde eu encontro com eles, ou aonde eles me mandam alguma mensagem, né, me dando parabéns por alguma conquista profissional, eu sempre faço questão de frisar, isso só foi possível graças a vocês. Eu reputo muito o que eu posso ter construído tijolinho por tijolinho a esses professores que me guiaram mesmo durante a educação, que também eram pessoas muito humanas e muito comprometidas. Então, aquela Maíra era uma Maíra muito sonhadora. Eu acho que eu carrego isso comigo até hoje. Apanho bastante também, porque nesse mundo cruel, ser sonhadora pode até não ser tanto uma qualidade, né? A gente acaba... Mas eu acredito, sim, que cada um de nós, a gente pode fazer a nossa parte e todo mundo fazendo a própria parte, a gente consegue mudar esse mundo. Então, a minha história na escola é isso. E também sempre fui uma pessoa, e isso eu devo ao meu professor, seu José Barreto, que infelizmente faleceu no ano passado, que era um grande entusiasta do esporte. Então, para além da advocacia, eu carrego a questão do esporte até hoje. Então, eu virei capitã do time do ângulo naquela época de handball e eu acho que esse espírito de coletividade e de liderança também são coisas que eu adquiri lá atrás, mas que pautam a minha vida hoje em dia. Então, eu sou muito, muito grata a esses professores e outros tantos que eu não citei, mas que fazem parte da minha caminhada e contribuíram para eu chegar em algum lugarzinho hoje, se é que eu cheguei em algum lugar.
Chegou muito longe, né, Gisele? Como a educação em casa, na escola, faz toda a diferença. Vou compartilhar aqui muito rápido. O meu pai, ele ficou órfão muito cedo e ele sempre nos criou, eu e minha irmã, para sermos independentes. Independente se estiver casada, solteira, mas sempre ser independente financeiramente, socialmente. E eu acho que isso contribui muito para que as nossas meninas possam sonhar, que as nossas meninas possam vencer sozinhas, sem depender de ninguém. Então a gente precisa, como seu pai, o meu pai, levar isso para outras meninas. Isso é fundamental. Eu gosto sempre de traçar um paralelo, porque parece que é algo sutil, mas que isso cala fundo, por vezes, nas crianças. A gente tem marcadores de gênero desde muito pequenos, desde a gravidez, eu costumo dizer. A mulher está grávida de uma menina, ela, por vezes, olha, tem algumas brincadeiras sexistas e machistas. Ela está grávida de um menino, é outro tipo de conversa. Quando a gente vai para as lojas de brinquedo, se você parar e analisar, é até cruel. As meninas estão ali com os brinquedos adstritos aos cuidados domésticos. Então, elas têm cozinhinha, elas têm bonequinha, elas têm ferro, ela tem todo um cenário como se ela tivesse direcionada para o trato doméstico e o cuidado doméstico. Enquanto os meninos, a ala dos brinquedos dos meninos são áreas de criação. Então, eles vão ser engenheiros, eles vão ser médicos, eles vão montar, eles vão ter os carrinhos. Então, esses marcadores que depois eles acabam, né? Hoje isso tem mudado muito, gente. Tem duas amigas dos meus filhos que estão dando aula de feminismo na escola, sabe? Assim, então, replicando as ideias feministas na escola. Isso tem mudado muito, mas até pouco tempo atrás, na adolescência, era isso também. A menina tem que saber como se comportar, sentar bonitinha, tá dentro daquele padrão, enquanto meninos estão autorizados a viver. E até a questão do vestuário, que algumas escolas também, falando de educação um pouco, a gente passou um retrocesso tão grande nos últimos 4 anos que algumas escolas começaram a limitar vestuário feminino e liberar o masculino. A gente tem algumas escolas no interior do estado de São Paulo que as meninas precisam ter um código de vestimenta, de bermudas na altura do joelho e largas, enquanto os meninos podem, inclusive, ficar sem camiseta na hora do intervalo. Isso é replicar uma cultura do estupro. Isso é você não ensinar os meninos a respeitarem as meninas, porque se elas tiverem de shorts curto, vai aflorar o quê? Um instinto estuprador nessas crianças? A gente não pode, então, ensiná-los que o respeito vem antes de qualquer coisa, e o consentimento também. Então, você tem todos esses marcadores que é muito difícil para as mulheres sobreviverem se elas não tiverem uma estrutura que seja uma estrutura que promova a igualdade, que promova esse empoderamento desde pequeno. É isso, né, de você poder fazer o que você quiser. E para o professor é tão complicado isso dentro da sala, porque no momento que você vai empoderar outras meninas, desde criança, olha, o menino pode brincar de panelinha sim, que hoje as professoras correm risco. Eu não sei se você viu aquele caso no interior de São Paulo, que o pai invadiu a escola armado, porque a professora fez uma pesquisa de como eram as mulheres antigamente. Gente, é coisa normal do cotidiano dentro da sala de aula. Exato. Eu acho que é um resgate de cultura mesmo, né? A gente adentra nesse lugar pra gente ver como que a sua avó, então, brincava, como que era aquele momento de conversa à noite, que não tinha televisão, não tinha internet, o que acontecia, né? É nesse sentido a proposta. E como as coisas mudaram socialmente. Hoje a mulher pode trabalhar, pode votar. Exatamente. E ainda bem, básicos. Sim, o mínimo de igualdade. Mas exato, mas essa conquista, essa aquisição de direitos da mulher, gente, não tem 100 anos. Se a gente for pautar mesmo e fazer uma retrospectiva, a aquisição do direito ao voto data de 32. Não tem 100 anos que as mulheres podem escolher seus representantes. E detalhe, essa aquisição do voto a gente nem considera como voto universal, obrigatório, blá, 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 porque nessa época só as mulheres solteiras com rendas, viúvas e as casadas com autorização de seus maridos é que podiam votar. Praticamente aquelas que podiam ali ser toreadas de alguma forma, né? As casadas ou as viúvas que não deviam satisfação a ninguém, ou as solteiras que ainda não tinham casado, mas que tinham ali como se ter sua própria subsistência. Na linha do que você me disse, eu tenho 2 meninos. Eu acho que a minha
responsabilidade como mãe de meninos é maior ainda, porque eu preciso criar essas crianças de uma maneira antimachista, feminista e com esse olhar diferenciado para essas questões de gênero. E na minha casa nunca teve brinquedo de menina ou de menino, ou nunca teve rosa e azul. Mas, em um determinado momento, a gente estava numa festa infantil e o meu pequeno, na época com 4 anos, viu uma amiguinha brincar com boneca e carrinho e pediu e começou a compartilhar. E ele realmente encarnou ali a figura de pai. E até hoje, às vezes a gente conversa, mãe, eu sou o pai do cachorrinho lá dele. Mas nessa época em específico, ele estava com o carrinho, com a boneca, passeando pelo aniversário e cuidando mesmo, pegando no colo e tal. E uma amiga, né, veio me questionar, mas você deixa ele brincar de boneca? Eu falei, sim. Qual é o risco? Que ele vai ser um bom pai? É esse o risco maior que a gente está passando? Porque qual que é o seu medo? O que vai acontecer com meu filho se ele quiser brincar de boneca? E qualquer que seja a orientação sexual dele, qualquer que seja. Gente, isso não tem problema nenhum. Agora, a gente não pode mais setorizar esse tipo de conduta. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Porque senão a gente chega em um cenário que é o que a gente vê hoje. As mulheres completamente sobrecarregadas. Porque adquiriram o direito ao trabalho, ganham menos que os homens ainda pelas mesmas funções, a ponto de 2023 o presidente Lula ter sancionado uma legislação que determina equiparação salarial para homens e mulheres na mesma função, mas, para além disso, elas continuam como as maiores responsáveis no cuidado doméstico, no cuidado para com os filhos, no cuidado para com os idosos na família. Então, se nós não mudarmos essa base, a gente não vai ter um resultado final diferente do que a gente está tendo agora. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que vocês duas se empolgaram muito. Eu queria voltar um pouquinho, porque nós aqui, doutora Maíra, somos fã, né, do seu trabalho. E eu gostaria muito, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que você se apresentasse. A menina Maíra cresceu e se tornou o quê? Conta pra gente. Bom, meu nome é Maíra, o nome completo é Maíra Calidoni Recchia, acabou sempre ficando agora o primeiro e o último, né, Maíra Recchia. Eu fiz faculdade de Direito na PUC Campinas. Só prestei PUC Campinas na época. Na verdade, antes eu queria fazer medicina, depois desisti. Fiz 6 meses de cursinho, desisti. Falei, não, vou fazer direito. Minha mãe é advogada, uma grande advogada. Eu acho que eu sempre tive essa questão de crescer com essa realidade dela. E minha mãe sempre foi uma advogada trabalhista que só defendia o trabalhador. Então, ela tinha um lado muito específico e uma questão de justiça social. E ela é uma advogada brilhante, assim, ela sempre falou, se os patrões têm bons advogados, os trabalhadores também têm que ter uma boa advogada. E eu cresci com isso, né, que ela, de alguma forma, ali exercia a profissão dela em uma questão que ela piamente acreditava, né, enfim. E aí, minha mãe sempre foi uma grande inspiração, eu falei, vou fazer direito. Fiz faculdade de Direito na PUC Campinas e fiz estágio no poder público. Então, em prefeituras, no próprio Ministério Público, eu prestei concurso, passei no concurso do MP como estagiária. E isso foi bom porque me deu um cenário do que é o mundo do direito. Quando eu me formo, eu vou para o escritório da minha mãe, começo a atuar na área trabalhista. Mas a minha mãe, e cidade pequena, né? Sempre cidades polarizadas. E na época, o prefeito de Itapira estava indo à reeleição. E cidade pequena, normalmente, também não tem advogado eleitoralista. Você acaba contratando os advogados da capital. Hoje isso mudou um pouco. Mas em 2008, me formo em 2006, em 2008 ele me contrata para ser advogada dele. E eu falei, Toninho, eu nunca li, mas nunca escrevi um negócio em eleitoral. Eu não vou ter que estudar para fazer. Ele falou, olha, você tem 3 meses para você estudar, para você conseguir fazer a minha campanha. E foi isso. E eu me dediquei muito, ganhei quase todas as ações dele, porque é isso. Eu acho que o ensino nos traz essa liberdade. E eu estava falando ontem com uma estagiária minha que se você conhece a matéria, você tem segurança. E aí você faz qualquer coisa. Mas você tem que conhecer, você tem que estudar, se dedicar. Conheceu? Minha amiga, você vai longe, você vai ter a segurança que você precisa. E aí eu fiz a campanha dele e me tornei, então, uma advogada eleitoralista. Expandi as áreas do escritório, então minha mãe continuou com a área trabalhista, eu comecei a atuar na área de direito público, mas sempre tive esse mote de vida de mulheres em espaço de poder e questões de igualdade, que, assim, para mim,
Era uma questão de direito fundamental mesmo. Está lá na Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas as mulheres têm muito mais obrigações que direitos, o fato é esse. Então, sempre travei várias discussões dentro do recorte jurídico, então, em direito de família, que hoje eu lidero uma área assim também, no que diz respeito à disputa de guarda, separação, violência patrimonial, violência financeira, violência sexual, moral, física. Então, sempre pautei a minha própria atividade nesses recortes no judiciário. Com isso, eu fui convidada lá na OAB de Itapira para ser presidente da Comissão da Mulher Advogada. E ali eu fiz, pela primeira vez no estado de São Paulo, um projeto de acolhimento de mulheres em situação de violência. Que hoje essa casa lá em Itapira virou uma casa, ela leva o nome da minha irmã, a Nariá Calidone Reque Mourão Henrique, que infelizmente faleceu em virtude de um crime de trânsito. E aí mais uma bandeira que depois eu comecei a carregar lá na frente. Isso aconteceu em 2016, né? E esse projeto, o que ele previa? Hoje ele está em várias subseções. Ele previa que as mulheres que chegassem na DDM, elas pudessem ser atendidas por uma mulher que estivesse ali, né, por uma escrivã ou preferencialmente por uma delegada, porque a gente não tem DDM em todas as cidades. Sim. Começa por aí. Sim. E, obrigatoriamente, tivesse um convênio da OAB local para uma advogada poder assessorar aquela mulher. Porque, na realidade, você tem tantos obstáculos quando essa mulher vítima de violência doméstica ela vai tentar denunciar, tentar se afastar do agressor, para além dos marcadores do ciclo da violência, né? Que, enfim, por vezes é difícil que ela consiga sair dessa relação abusiva, mas, por vezes, ela chega na delegacia, ela é maltratada, ela sofre uma violência institucional, o escrivão está ali e fala, não, isso daí é besteira, briga de marido e mulher, todo mundo passa por isso. Então, as pessoas acabam desencorajando essa mulher. Ou você vai perder a guarda do seu filho. Quantas mulheres eu atendi falando, mas ele fala que eu vou perder a guarda do meu filho. E, gente, não perde a guarda do filho assim, sabe? Então, fiz esse projeto pela OAB de Itapira. O projeto vai bem até hoje, ganhou outros, porque eu acho que é isso. A gente precisava primeiro cuidar dessas mulheres. Acolher essas mulheres. Como eu sempre tive essa área do direito eleitoral, no ano seguinte, isso foi em 2015 que eu começo isso, 2015, 16, 17, até 18. Quando foi 2019, 2018 para 2019, a OAB São Paulo, já o estado, né, estadual, me chama para fazer um projeto, porque eu já vinha tratando da disparidade, né, da diferença entre homens e mulheres nas eleições. E na representatividade dentro das câmaras municipais, porque a gente tem uma lei de cotas e isso não replica em nada esse aumento, começou a replicar há pouco tempo, enfim, e já estão querendo mudar. Aí a OAB São Paulo me chama para ser coordenadora geral de um observatório de candidaturas femininas. E ali a gente faz todo um trabalho também de inserção dessas mulheres na política, faço um acordo de cooperação muito legal, que hoje também tem em outros estados. É muito legal, modéstia à parte, mas é porque mudou a vida de várias mulheres, que você tem a OAB e o Ministério Público numa cooperação para tentar inibir as candidaturas laranja, né, porque são mulheres ali só para compor cota, então não são mulheres que de fato vão ser eleitas, com a interveniência do tribunal. Então, a gente fez todo um canal de denúncias, o MP recebe, o MP tem o seu próprio canal, mas também recebia, à época das eleições, as denúncias no que diz respeito às mulheres, enfim, então foi um negócio bem legal, que eu toquei por 3 anos. Aí muda a gestão, embora seja uma outra gestão, eles me chamam também, mas aí para ser presidente do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo, que nesses últimos tempos também, acompanhar a regularidade das eleições, porque a gente tinha um presidente que não reconhecia nem o nosso sistema eleitoral. Nem né? o qual ele foi eleito. Nem ele foi eleito por anos, e ele achava que, enfim, né, que não era, quisera eu que esse sistema não funcionasse se ele não tivesse sido eleito desde a primeira vez. Mas, enfim, a regularidade das eleições, a violência política e a violência política de gênero, o aumento, que a gente já tinha a lei de 2021. Então, assim, a minha trajetória... E aí, hoje eu tenho escritório Itapira, São Paulo e Brasília, que tem várias áreas. Então, ele tem a área criminal, ele tem a área civil, ele tem a área de direito público. Eu lidero 2 dessas áreas, e tem outras áreas também, mas eu lidero essas 2 áreas, tem questão de compliance, etc. Mas a minha trajetória ela sempre veio pelo conhecimento, pela dedicação, pelo estudo mesmo, mas sempre muito numa constante junto com esses marcadores de gênero, que eu acho que, de fato, é o propósito, assim, é o que eu acredito que a gente precisa mudar e que a gente tem o direito de mudar.
já que nós somos a maior parte da população brasileira, né? Se a gente senta na mesa para pagar conta, se os impostos com relação às mulheres são os mesmos com relação aos homens, quiçá maiores. Tem uma amiga querida, que é a Luísa, que tem até um trabalho sobre isso, que nós pagamos, inclusive, mais produtos para higiene menstrual são muito mais tributados do que preservativo masculino, por exemplo. Se a gente paga, a gente também tem que tomar decisão. Então, não dá para ter poucas mulheres nessas mesas de tomada de decisão. E é isso que eu acho que a gente precisa mudar. E como é difícil, né? Porque, normalmente, em mesas de negociações, mesmo dentro do próprio sistema progressista, muitas vezes as mulheres são caladas, não permite que a gente fale, ou quando a gente fala, finge que a gente não falou nada, e na reunião seguinte usa a nossa ideia como se fossem deles, se apropriam das nossas falas, como isso ainda é comum mesmo dentro do campo progressista. Você quer ver algo que une a direita e a esquerda, os progressistas e os conservadores? É a misoginia. É a misoginia que une. É impressionante como, quando as mulheres vão avançar, o quanto que isso movimenta toda uma sociedade que está aí há muito tempo nas esferas de poder. Essas questões de silenciamento, de furto de ideias, de julgamento, ou então quando você é mais assertiva, que você é mais maluca, histérica e tudo mais, são coisas que, infelizmente, todos os campos acabam replicando. Por isso que eu falo, não adianta, gente. Eu acabo acompanhando mulheres de vários partidos e a prática da violência política de gênero é uma constante, independentemente do partido que ela esteja. Ela pode estar na direita, ela pode estar na esquerda. Eu falo que a direita ela ajuda a contribuir, né? A mulher que está na direita, nessa extrema direita, de alguma maneira, ela está avalizando esse tipo de discurso, porque é o discurso dos caras mesmo. Mas o fato é que ela, por vezes, também sofre com algum tipo de violência. De repente, num grau não tão elevado, mas sofre. Sofre para estar em ambientes de poder, eu falo assim, intrapartidários, dentro do próprio partido político ou dentro de uma instituição. A gente tem pouquíssimas mulheres nas presidências dos grandes centros financeiros. Se não me engano, são 4% só de mulheres que comandam isso. E a gente tem uma imensidão de mulheres na base, por outro lado. Elas vão até ascendendo, mas os tetos de vidro, e aí você tem marcadores de maternidade, você tem uma série de outras coisas, impede com que essa mulher ela consiga chegar no topo. Tem que ter muitos fatores para ela conseguir chegar nesse topo dessa empresa, por exemplo. A maior parte delas acabam ficando ali pelo caminho, até por conta da agressividade com que o sistema se coloca contra elas. Porque a gente acha que essas violências elas são sutis, mas as microviolências, elas contribuem para um próprio adoecimento da mulher. Você imagina, você é silenciada, você é interrompida. Um exemplo clássico disso é ver debate político. Ver quantas vezes as mulheres são interrompidas e quantas vezes os homens são interrompidos. É isso. Nós somos diretoras de um sindicato que tem... É um pouco diferente, a nossa diretoria ela é colegiada e ela é formada por 10 mulheres. Quando nós vamos... Então, entre nós somos pares. Quando a gente se coloca em mesa de negociação, de modo geral, são homens. E a gente, né, Gisele, encontra essa situação de ser interrompida, de não deixar com que a gente termine a ideia, conclua o pensamento de forma muito recorrente. Ao ponto da gente ter que falar para a pessoa, posso terminar? Eu preciso concluir o pensamento. Você não consegue ter um argumento que se sustente, porque você precisa começar a desenvolver e finalizar para aquilo ter sentido, senão não tem sentido algum. Então, é muito comum. E eu imagino que em outros ambientes isso não seja diferente. Isso não cansa? Cansa. Cansa. Você tem que pedir respeito, você tem que pedir para poder falar. Para poder falar, para ser ouvida, né? Então, eu tô aqui por isso. A pessoa marca um horário com você, ela não permite que você exponha o seu pensamento. Pois é. Então, é isso. Eu acho que... E a gente vê mesmo, e eu queria trazer a conversa um pouquinho para a questão da violência política, que eu não sei, e aí, Maíra, é uma pergunta mesmo. Não sei se isso aumentou
no pós-Bolsonaro, ou se isso já acontecia, só que ficou mais evidente agora. A impressão que a gente tem é que as pessoas saíram de um armário, assim, que elas estavam guardadinhas. Mas, enfim, a gente acompanha na Câmara Federal, estadual, municipal, uma agressão, uma forma de trato com as mulheres que não é aceitável. Eu queria que você trouxesse um pouquinho. Nós acompanhamos você essa semana, né? Estava lá em Brasília, defendendo a deputada Juliana. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência para a mesa. Eu não tenho dúvidas que Bolsonaro é um grande responsável pela crescente de violência em todo o país. E isso não só para a prática de violência política de gênero, mas para a prática de transfobia, homofobia, de outros marcadores de violência, para racismo, entendeu? Todo tipo de violência, a própria violência doméstica. Ele, com os discursos discriminatórios, misóginos, racistas e etc., ele autoriza uma grande parcela da população de fazer a mesma coisa. Se o presidente da República, que é a autoridade máxima no país, ele tem esse tipo de discurso, as pessoas se sentem autorizadas. E a gente precisa, assim, fazer um marcador muito importante antes de entrar nessa questão da violência política de gênero, que é uma questão que o ministro Alexandre de Moraes sempre fala e que é importante a gente replicar. Liberdade de expressão é uma garantia constitucional. De fato, nós temos, e isso é importantíssimo para a vida democrática. Mas liberdade de expressão não é salvo-conduto para a prática de crime. Você não pode utilizar do Instituto da Liberdade de Expressão para praticar crime, para ofender uma outra pessoa, para praticar uma fala racista, uma fala misógina, incitar crime, atentar contra a democracia, fazer tentativa de golpe de Estado. Então, a liberdade de expressão não serve, não é salvo-conduto para a prática desses delitos. Então, e por essa razão, inclusive, que o ex-presidente está sendo responsabilizado e deve ser ainda mais responsabilizado em todas as ações de abuso de poder político, abuso de poder econômico, etc., que estão tramitando junto ao TSE. Por que a gente acha que, de alguma maneira, para além dessa incitação que ele sempre promoveu, esses índices têm aumentado? Eu acho que são duas coisas que a gente precisa ter em mente. Primeiro que, de 2018 para cá, a participação feminina dentro da esfera do poder público, falando agora da violência política de gênero, ela aumentou. Embora a gente não tivesse lei que versasse sobre violência política de gênero, a gente tinha lá no Código Penal a questão da ameaça, da lesão corporal, a responsabilização no cível, etc., mas você não tinha dentro do recorte, na legislação eleitoral, esse tipo penal que hoje nós temos, que só data de 21. Mas o fato é que até 2018, as mulheres, elas só, assim, o que a gente tinha de garantia no recorte eleitoral para tentar diminuir essa disparidade nas esferas de poder? Até 2018, nós tínhamos um índice de ocupação feminina no parlamento, que é onde a gente tem cota de candidatura, Câmara Municipal, não estou falando do Senado, que é eleição majoritária, mas Câmara Municipal, Assembleia Legislativa Estadual e Câmara dos Deputados, que deveria chamar Câmara Federal. Aliás, eu não sei se o pessoal sabe, mas o Senado brasileiro só teve um banheiro feminino em 2016. Né? Para a gente ter uma ideia de como esses ambientes são machistas. Né? Não queriam a gente lá de jeito nenhum. É uma mensagem subliminar assim, ó, aqui não é lugar de vocês. Vocês querem usar o banheiro? A nos aceitarem. Porque a gente tem uma senadora desde mais ou menos 80, 79, 80, e só 2016 que as mulheres, nossas senadoras, tiveram acesso a um banheiro feminino plenário. Antes elas tinham que ir no refeitório do restaurante para utilizar o banheiro. Isso é gravíssimo, né? Mas até 2018 a gente tem um índice de ocupação de mulheres nesses espaços de 10%. Então, em média, 10% das câmaras era composta por mulheres. Até 2018. Em 2018 muda a regra. Então, além da gente ter 30% de cota de candidatura, não estou falando de reserva de cadeira, então, assim, cada partido que quisesse lançar candidatas, ele teria que reservar e preencher no mínimo 30% para as mulheres. Por que a gente tem a questão da candidatura fictícia? Porque os partidos, ao invés de investirem nessas candidaturas, colocavam a mulher lá só para cumprir tabela. Até 2018 é só isso que a gente tem, reserva de candidatura. Em 2018, começa na mesma proporção das candidaturas, você tem que ter recurso, então você tem que investir. Se é 30% que você lançou, 30% de dinheiro nessas candidaturas, e você tem que deixar essas mulheres fazerem parte da propaganda de rádio e TV, propaganda eleitoral gratuita. É óbvio que vai aumentar. Se você coloca ali os dois pilares de uma corrida eleitoral, que é visibilidade e investimento, esse número aumenta. Então, a gente conseguiu aumentar em 50% o número de mulheres eleitas. De 10% foi para 15%. Não é nada, numa população que 52% da população são mulheres, mas a gente teve esse aumento.
Quando as mulheres entram nesses espaços, primeiro que alguém levantou da cadeira, né, para elas poderem sentar, e segundo que elas começam a ser mais atacadas. Quando eu falo de uma Câmara dos Deputados ou então da Assembleia Legislativa, geralmente tem mais do que uma mulher. Né? Então, ali, de alguma maneira, elas também se unem numa bancada feminina, mas elas são extremamente atacadas, ridicularizadas, interrompidas, silenciadas. Né? Você sabe que no Congresso, eu tenho ido algumas vezes a Brasília, eu escuto as deputadas, elas me contam, eu escuto elas falarem que para chegar na tribuna é difícil. Os homens não dão espaço para elas passarem. Elas têm que ficar pedindo licença e ombro a ombro, porque às vezes eles formam um cinturão ali e eles não dão espaço para as mulheres conseguirem ir lá na tribuna fazer seu pronunciamento. É extremamente cansativo, gente. A mulher eleita, então vamos pensar que teve toda a corrida eleitoral, né, a disparidade, porque a eleição de uma mulher, ela já não é igual do homem. Não. Na grande maioria, nossas mulheres são mães, não é isso? Como você falou lá no começo, as responsabilidades da casa, do filho. Então, essa candidatura ela já não começa igual aí, né? Porque a verba que vem para a mulher não vem uma creche, ninguém pensou nesse processo. Então, aí ela está eleita, ela conseguiu, apesar de toda ela foi eleita. Estando eleita, ela precisa de novo disputar o espaço do microfone. Exato. E aí, por isso que a gente fala que esses índices aumentaram, porque você tem um aumento de mulheres eleitas, aí acabam sofrendo mais violências ali dentro, todo tipo de violência. Gente, a Isa Pena sofreu importunação sexual dentro da Assembleia Legislativa da maior Assembleia do país. Aquilo foi um escárnio. E ele foi suspenso. Ele não foi nem cassado. Só. Entendeu? É como se os nossos corpos fossem públicos. Isso. Se você fizer uma retomada das nossas aquisições de direitos, desde quando a mulher em 46, se eu não me engano, em 46, o Estatuto da Mulher Casada, a gente pôde se separar sem perder guarda de filho. Naquela época, sim. Se você se separa, você perdia a guarda de filho. Hoje, não. Mas naquela época, sim. Então, quer dizer, não tem 100 anos isso também. A gente precisou da Lei Maria da Penha para as mulheres pararem de apanhar dentro de casa e ainda não pararam. A gente tem a Lei da Importunação Sexual, Lei Carolina Dickmann, Lei do Minuto Seguinte, lei que protege as mulheres daquele pornô de vingança, lei contra stalker. E por aí vai, porque a todo momento a ideia é que nós não somos sujeitas de direito. E aí voltando no caso da própria Isa, foi filmado. Não foi algo que transmitido. O que acontece exatamente, na maioria dos casos, eu vou lá e relato uma situação. Não. Tinha prova. Exato, né? Exato. Tinha filme daquilo. Exato, e aí ele é só suspenso. Então, a gente tem essa crescente de aumento de violência política de gênero, porque essas mulheres estão mais, na disputa por esses espaços, estão dentro da própria corrida eleitoral. Tem um relatório do Instituto Molitora e do Internet Lab que fala que mulheres 80% dos xingamentos nas redes sociais são direcionados às mulheres. Então, na própria corrida eleitoral, a Manuela Dávila, gente, é um exemplo clássico de quem sofreu todo tipo de violência política. Hoje, lamentavelmente, não se candidatou mais. Espero que um dia ela volte a se candidatar. Mas, assim, é humanamente impossível você conseguir lidar com tudo isso. E aí, por essa razão também, que a gente tem só em que a gente começa a ter essa discussão, e em 2021 vem pela primeira vez a Lei da Violência Política de Gênero para tentar eliminar esse tipo de conduta, né? Prevenir e punir esse tipo de conduta para as mulheres minimamente poderem exercer a sua participação política. A Lei da Violência Política de Gênero, ela protege e tutela interesses de mulheres na vida pública e na vida política. Porque a gente tem, por vezes, mulheres ocupando cargos públicos, mas que também estão ali sofrendo a violência política de gênero, né? Então, a gente também tem essas métricas atuais de uma crescente, porque a lei também é recente. E a gente precisa, dentro de todo esse contexto, informar as nossas mulheres que estão no chão da fábrica, que estão dentro de casa cuidando dos filhos, que para que isso mude, nós precisamos votar em mulheres. Porque se nós tivermos mais mulheres dentro desses espaços, uma vai fortalecer a outra. Eu tenho só uma reflexão sobre isso, que é o seguinte: a gente precisa votar em mulheres comprometidas com a pauta de defesa de mulheres. Sim, porque com certeza. A Janaína Pascoal, por exemplo, é uma mulher. E ela está com um projeto de lei perigosíssimo, que eu estou fazendo a difusão de coleta de assinaturas, porque a gente tem, independente da pauta do aborto, se é uma pauta que causa algum tipo de comoção, e cada um tem a sua opinião, não é disso que se trata.
Mas hoje nós já temos causas que a gente chama de aborto legal, onde é permitido a mulher, pelo Código Penal, praticar o aborto pelas razões que estão ali expostas, né? E a deputada Janaína Pascoal tem um projeto de lei fazendo com que, mesmo nas hipóteses do aborto legal, que hoje você não precisa nem fazer um boletim de ocorrência, basta você se dirigir a um hospital, falar que você está dentro de da hipótese, e o médico é obrigado a realizar o aborto. Mas mesmo nessas hipóteses, ela quer que a polícia seja oficiada e que se instaure um procedimento. Isso, gente, para uma vítima de estupro que tem direito a um aborto legal, é mais uma violência. Então, a gente precisa ter votar em mulheres comprometidas com a pauta de defesa de mulheres. Perfeito. E eu sempre faço uma brincadeira com relação a isso. A gente precisa se envolver com política, conhecer política. Esse papo de que política só tem bandido. Gente, isso foi uma história que contaram, a própria criminalização da política. Claro que tem pessoas que, sim, acabam praticando corrupção. Isso é fato. E a gente tem ferramentas e mecanismos hoje, que não dá Lava Jato, mas a gente tem ferramentas e mecanismos que também investigam, punem, condenam essas pessoas. Mas essa história é justamente para se manter de que a gente, política é chata e tal, é justamente para manter as pessoas que estão lá. Tem uma frase, eu não vou lembrar agora a autoria da frase, mas que eu sempre costumo falar, que é: quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Tudo é política. O leite, o tributo do leite, o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente paga de imposto, a própria questão das creches, educação, segurança, saúde. A gente vê uma pandemia agora, tudo é política. Compra vacina ou não compra vacina, entendeu? Então, e a mudança é feminina, eu não tenho dúvidas disso. Se as mulheres se envolverem, e além da gente ser a maior parte da população, nós somos a maior parte do eleitorado, a gente elege quem a gente quiser. A gente tem uma frase da Michelle Bachelet que fala: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas entram, muda a política. Então, a gente precisa que as mulheres se envolvam com a política. Mas para isso, a gente precisa conscientizar as nossas mulheres que o feminismo não tem nada a ver com ser anticristão, ser antifeminina, porque há um preconceito em relação ao feminismo. As mulheres precisam entender que o feminismo nada mais é que uma equidade de direitos. Exatamente. Eu sempre falo que eu faço 3 perguntas, assim, né? Às vezes, 2 ou 3 perguntas quando eu estou nas palestras. Assim, vocês são a favor de igualdade de salário entre homens e mulheres na mesma função? Vocês são a favor de que uma mulher ela pode estar vestindo a roupa que ela tiver mais confortável, e isso não quer dizer que ela está dando autorização para outra pessoa estuprá-la? Sim. Enfim, eu vou fazendo várias questões de igualdade, e quando sim para essa, então, olha, parabéns a todos, vocês são todos feministas, porque na realidade o que a gente quer é isso, é igualdade de direitos. É ter respeito, é ter liberdade. A gente não tem liberdade. Vai sair algum dia à noite, caminhar por uma rua, irmã, você não tem condição de sair, você não tem essa liberdade de falar assim: não, eu vou sair daqui e vou caminhar até o outro lugar, fazer uma caminhada, vou até tal lugar. Você não tem, você pode sofrer qualquer tipo de violência nesse meio do caminho e ainda ser julgada depois. Então, a gente não tem liberdade, a gente não tem uma série de coisas. Então, a questão do feminismo é isso. É uma questão de igualdade, não é a superioridade aos homens. Eu brinco sempre, ainda bem que a gente não quer vingança, a gente só quer igualdade. Entendeu? Isso. Então, é a questão da igualdade, das mulheres serem donas das próprias vidas. E eu acho que eu queria voltar um pouco na participação mesmo da mulher, enquanto ser político, né, que quanto falta creche, falta o emprego, falta o transporte, são os políticos que estão decidindo isso. Então, e que não seja necessário, e que a política é além do partidário. Acho que é importante a gente falar isso. Existem os conselhos, as associações, os partidos políticos, os sindicatos. Existem vários instrumentos de você estar participando da política da sua cidade, do seu estado, enfim, do nosso país, que a gente só pensa... Às vezes a gente pensa tanto em Brasília, né? E a política municipal está precisando do nosso engajamento, da nossa participação. Importante. Né? Eu acho que a política municipal, o que acontece na cidade, é o mais importante, gente. Porque aonde a gente não mora no estado, embora, né, estejamos dentro, né? Sim. Ou na própria federação. A gente mora no município. Então, você vai usar
na maior parte das vezes, a educação do município, a segurança do município, a saúde do município. Então, a política mais importante é a política municipal. Não necessariamente a pessoa, de fato, precisa se filiar num partido, fazer uma corrida eleitoral, se eleger. Não, ela pode participar até do grupo da vizinhança, ela pode participar de conselhos. A gente está com eleições agora, eu acho que todo o estado, de conselho tutelar, que é importantíssimo, e ninguém nem vai votar por vezes, né? E acabam também, e aí a questão é que a gente acaba sempre tendo as mesmas pessoas, por vezes pessoas com visões muito retrógradas no que diz respeito ao cuidado de crianças. Então, hoje a gente tem uma lei da alienação parental que abusadores, por vezes, utilizam essa legislação para tentar tirar a guarda das mães, que a mãe vai e denuncia que o pai praticou um abuso sexual, por exemplo. E aí ele utiliza, ao invés de... e tem a investigação, enfim, mas também às vezes é difícil de comprovar, e ele utiliza essa alegação da mãe para tentar tirar a guarda por conta da alienação parental. E aí, se você não tem conselheiros e conselheiras tutelares minimamente esclarecidos no que diz respeito a essa artimanha, e a gente hoje tem um protocolo do CNJ para julgamentos com perspectiva de gênero, uma série de coisas, mas se você não tem isso, por vezes esses conselheiros vão falar, não é mesmo alienação, e dar um parecer favorável para aquela mãe perder a guarda. Então, a gente tem várias outras hipóteses que as pessoas devem se envolver para a melhoria daquela sociedade, né? Conselhos de classe mesmo, se envolva, sindicatos, fundamental. A gente teve um desmonte da área trabalhista, e isso precisa ser retomado, esse crescimento precisa ser retomado. A gente teve um desmonte de país, né, nos últimos anos, na verdade. Até mesmo os próprios conselhos, eles foi tirado crédito desse... E, na realidade, a função do conselho é ajudar o prefeito a administrar a cidade. Exatamente. Né? É o poder público enquanto sociedade de opinar, né? De propor, de questionar, de fiscalizar. E a população tem acesso a esses conselhos. Basta querer. Não é fácil, porque às vezes há impedimentos por parte do próprio conselho de colocar essas reuniões em horário de trabalho. Existe um regimento interno que cada conselho, mas eu acho que também faz parte da gente ir lá lutar pela mudança de horário, enfim. Exato, né? exato. Mas são instrumentos, acho que de participação popular, que a grande parte da população acaba que nem sabendo que pode participar, né? E é de fundamental importância. Sim. Essa participação popular é fundamental até para o próprio amadurecimento da nossa sociedade, da nossa democracia, né? Porque, querendo ou não, você está ali em contato com outras pessoas, também com outras lideranças, tendo um outro conhecimento sobre determinada matéria e ajudando a aprimorar o próprio executivo. Exatamente. É isso. Gi, doutora Maíra, está com o horário super apertado. A gente tem bastante pergunta ainda, né? Tem, o roteiro está grande. Mas a gente acho que não vai conseguir dar conta. De antemão, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Que delícia de conversa. Eu a acompanho nas redes, a gente também vê, às vezes, você dando entrevista. Então, quem quiser seguir, queria que você falasse um pouquinho das suas redes, doutora Maíra. Eu quero primeiro agradecer muito, assim, eu acho que programas como esse são fundamentais mesmo, não é falácia, não, é porque eu acredito nessa união de mulheres, sabe? Eu acho que a gente consegue avançar muito mais quando a gente está unidas, muito mais, com propósitos maiores, inclusive. Então, eu realmente acredito que a mudança, ela é uma mudança feminina. Existe uma teoria agora, que a extrema-direita, inclusive, tem se lançado de ataques às mulheres, porque sabe que a modificação de um cenário político, social, vai vir pelas mulheres algumas que abriram caminhos, outras que pavimentaram, e essas mais novas que estão aí liderando essas novas formas de se posicionar. Então, eu queria agradecer muito, muito, muito. Para mim foi uma honra, uma alegria, uma delícia de papo. Ficaria aqui por horas mesmo, mas infelizmente ainda tenho que sair para uma reunião em São Paulo. As minhas, assim, eu costumo usar muito o Instagram.
é @MaíraRecchia, e o Twitter eu tô meio com ranço por conta do Elon Musk, então não vou nem passar, que eu tô a fim mesmo de sair daquele lugar tóxico. Mas no Instagram, que é só me acionar por lá e a gente troca umas figurinhas, e vira e mexe eu coloco também algum conteúdo, então vai ser uma honra para os ouvintes se puderem me acompanhar. Muito bom, mas ainda não acabou, a gente tem a nossa segunda pergunta clichê. Vai lá, Gisele, seu recado final. Gente, novamente, não deixa de curtir e compartilhar. Nos siga no YouTube, no Instagram, no TikTok e no Facebook. Isso. Bora lá. Desculpa, Gi. E antes da gente terminar, um agradecimento especial hoje. Nosso estúdio tá diferente. Nós estamos aqui no estúdio cedido dos meninos do Bora Pai, de Campinas, Juscelino, André, Matheus. Fica aqui o nosso agradecimento especial. É isso, Gi? Então vai lá, vai para a pergunta final para a doutora Maíra. Então vamos lá. Doutora Maíra, na lousa da vida, qual mensagem você deixaria? Olha, tem algo que me move desde, acho que, fazendo um link com a pergunta do começo, eu deixaria: tenha coragem e acredite em você. Vá em frente. Às vezes, o mundo, o cenário, o contexto vai tentar te levar para trás. Mas mesmo se você der um passinho para frente, 2 para trás, depois 3 lá na frente, 1 para trás, se mantenha em movimento. Acredita no que faz sentido, nos seus valores. Acredite em uma mudança de um mundo mais justo, plural, fraterno, diverso, onde todas as pessoas, né, eu sei que é uma utopia, mas que tenham a condição de comer, de ter respeito, de ter dignidade. A gente está num país que não está tendo muita dignidade, sabe? Então, e agora, ainda bem que os ventos voltaram a soprar para um presidente que olha para tudo isso, né? A gente voltou para o mapa da fome. Então, acho que na lousa da vida eu deixaria isso. Tenha coragem, acredite em você e vá em frente. Muito bom, muito obrigada. Temos um programa, Gi? Temos um programa. E que programa! Delícia, muito bom. Obrigada, gente. Foi uma alegria. Obrigada mesmo. Doutora Maíra, gratidão. A gente acredita muito nisso, que juntas nós somos mais fortes, que juntas nós faremos a diferença no país e no mundo. E que isso começa com os nossos pequenos. Nós somos professoras, não tem como ser diferente. Então, a gente acredita que a mudança acontece na sociedade, mas principalmente dentro da sala de aula. É isso, que bom que a gente tem vocês. A gente agradece. Gisele, porque aqui nessa mesa todo mundo pode? E propode! É isso, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.